operou na terra, ele operou com os 5 ofícios e todos os dons espirituais Jesus operou. Os dons de revelação, os dons de poder, que é o dom de fé, o dom de milagre, o dom de curar, os dons de revelação, que é a palavra de conhecimento, de sabedoria, o discernimento de espírito. Jesus operou também. O único dom que Jesus não operou, na verdade, que só veio operar a partir da ida de Jesus Cristo, foi o dom da oração em línguas com interpretação. Não, mas o dom de profecia, esses dons, ele operou neles todos. Quando Jesus subiu ao céu, lá em Efésios 4, versículo 8 e 10, diz que quando Jesus subiu às alturas, quando ele foi levado, que ele morreu por nós e ressuscitou, diz que ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então ele concedeu dons aos homens, que foi esses ofícios: apóstolo, profeta, mestres, evangelistas, pastores, e os dons também espirituais. E o corpo de Cristo, que são as pessoas, alguns têm ofício, outros não têm. Alguns são pastores, às vezes a pessoa não tem nenhum ofício, mas Deus levantou ele com alguma função no corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que Deus levantou alguns até para ser grandes contribuintes. Então, o que eu quero ensinar a você? O que eu quero ensinar é que Jesus operou em todos os dons e operou em todos os ofícios. Porém, nós, como homens, não operamos em todos os dons nem em todos os ofícios. Mas a Igreja de Cristo, em geral, opera em todos os dons e em todos os ofícios. Por exemplo, Joãozinho é um profeta e opera em alguns dons de cura, de poder, de fé, de revelação. Manuel opera como evangelista. José opera como pastor. Seu Raimundo opera como apóstolo. Enfim, mas todos têm uma operação. Outros não têm algum ofício, como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, mas tem um dom de contribuir, tem um dom, tem um desejo no coração de intercessão, de ajudar na diaconia da igreja, fazer alguma coisa. Mas todos fazem alguma coisa para Jesus Cristo. Então, quando juntar todas essas pessoas que fazem alguma coisa para Jesus Cristo, que foram chamados para fazer alguma coisa, quando juntar todas elas, se torna o quê? Se torna o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está espalhado nesta terra, ganhando alma, curando os enfermos, libertando os oprimidos, pregando o evangelho para que as pessoas sejam salvas. Então, o corpo em geral são todas as pessoas que estão em movimento em prol do reino de Deus. Então, isso é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está fazendo maiores coisas do que Jesus fez. Por isso que Jesus disse: maiores coisas vocês farão. Por quê? Porque quando Jesus estava na terra, ele operando em todos os dons, em todos os ofícios, mas ele não conseguia estar em todos os lugares. Mas o corpo de Cristo consegue estar em todos os lugares, porque são pessoas espalhadas por todos os lugares. Por exemplo, Jesus pregou para a multidão, mas Jesus nunca pregou para a multidão de mais ou menos quase 1 milhão de pessoas, como tem evangelistas que pregam aí para a multidão, quase 1 milhão de pessoas. Então, maiores coisas estão fazendo. Igrejas, ministérios que estão, pastores que estão abrindo orfanatos, que estão abrindo muitas coisas aí para dar assistência ao necessitado, aos pobres. Então, são coisas que a igreja no mundo está se movendo, que se torna o corpo de Cristo. Por isso que maiores coisas a igreja está fazendo do que Jesus Cristo, como ele mesmo disse que seria feito. Então, nós, cada um tem uma tarefa dada por Deus para fazer alguma coisa para Deus. Que Deus te abençoe. Operar com a unção de pregador, para pregar a palavra.
mas nunca terá alguém operando os 5 ofícios na terra. Olha como é bonito. Quando Jesus operou na terra, ele operou com os 5 ofícios e todos os dons espirituais Jesus operou. Os dons de revelação, os dons de poder, que é o dom de fé, o dom de milagre, o dom de curar, os dons de revelação, que é a palavra de conhecimento, de sabedoria, o discernimento de espírito. Jesus operou também. O único dom que Jesus não operou, na verdade, que só veio operar a partir da ida de Jesus Cristo, foi o dom da oração em línguas com interpretação. Não, mas o dom de profecia, esses dons ele operou neles todos. Quando Jesus subiu ao céu, lá em Efésios 4, versículo 8 e 10, diz que quando Jesus subiu às alturas, quando ele foi levado, que ele morreu por nós e ressuscitou, diz que ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então ele concedeu dons aos homens, que foi esses ofícios: apóstolo, profeta, mestres, evangelistas, pastores, e os dons também espirituais. E o corpo de Cristo, que são as pessoas, alguns têm ofício, outros não têm. Alguns são pastores, às vezes a pessoa não tem nenhum ofício, mas Deus levantou ele com alguma função no corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que Deus levantou alguns até para ser grandes contribuintes. Então, o que eu quero ensinar a você? O que eu quero ensinar é que Jesus operou em todos os dons e operou em todos os ofícios. Porém, nós, como homens, não operamos em todos os dons nem em todos os ofícios. Mas a Igreja de Cristo, em geral, opera em todos os dons e em todos os ofícios. Por exemplo, Joãozinho é um